Boa tarde a todos. Hoje a gente tem a honra de ter aqui com a gente para discutir um ano dos ataques do Hamas contra israelenses, no 7 de outubro do ano passado, e a guerra em Gaza e agora também no Líbano. Para explicar um pouco para a gente o que está acontecendo e o que a gente pode esperar, eu queria chamar aqui para o palco a Arlene Clemenscher, professora de História Árabe na FEFELESH, na USP. Obrigada, Arlene. E o Michel German, professor de Sociologia e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ. Bom, é um assunto complexo que desperta reações apaixonadas de todos os lados. E eu queria começar perguntando para o Michel, que acabou de voltar de Israel, como é que está... só explicar que quem quiser, quem estiver assistindo a gente online, pode enviar perguntas. Por onde mesmo que é para enviar perguntas, Suzana? No número de WhatsApp que está na tela. Isso. Você acabou de voltar de Israel. Queria que você contasse um pouco para a gente como está o espírito em Israel, né? Faz um ano que que houve os ataques do Hamas, que mataram 1.200 pessoas. Ainda tem quase 100 sequestrados, reféns, não se sabe desses quantos estão vivos. Em Gaza morreram 42 mil pessoas e no Líbano quase 2.000 pessoas. Agora teve a invasão terrestre das tropas israelenses. Qual é o espírito, a população israelense, o que está achando disso, Michel? Bom, boa tarde, agradeço ao convite, obrigado pela Folha, pelo UOL, obrigado, Pata, por estar aqui, e Arlene, é um prazer. Bom, primeiro, nós dois somos historiadores, né, Arlene? Apesar de estarmos passeando por aí em outros departamentos, né, somos historiadores. E eu acho, Patrícia, que o debate sobre memória é um debate que tem que ser entendido nesse momento, né? Quer dizer, a ideia de memória, memória coletiva, memória produzida, memória como arma, né? Memória como opressão, memória como resistência, é um debate que eu gosto de não esquecer quando eu estou falando sobre a questão israelense-palestina, palestina-israelense. Eu falo sobre isso para responder a sua pergunta, mas antes de tudo, porque hoje, 7 de outubro, é um dia que comemora-se um ano dos ataques do Hamas. E não é simples, quer dizer, é claro que se a gente imagina tudo o que aconteceu depois disso, a gente tende a relativizar o que acontece no dia 7 de outubro, mas eu acho importante que a gente mantenha isso não só como respeito às vítimas do 7 de outubro, mas como uma compreensão do que isso tem de significado para os israelenses e para os judeus do mundo inteiro. Acho que isso é importante, a gente não esquecer disso, né? Todos tivemos pessoas que morreram naquele dia, e os mortos do 7 de outubro, na sua grande maioria, eram de uma região muito conhecida por ser uma região ligada a movimentos coletivistas de esquerda e anti-Bibi Netanyahu, né? Eu acho que isso explica muita coisa. Eu vou falar sobre isso depois, mas isso explica muita coisa do que veio depois, principalmente da falta de percepção da urgência de chegar a um acordo para a devolução dos reféns sequestrados pelo Hamas, né? Mas eu acho que é um dia importante para se lembrar, um dia difícil, não é simples estar falando sobre isso nesse dia, e eu acho importante que a dimensão da memória seja uma dimensão que, apesar da linearidade do avanço, que a gente se lembre de cada memória a partir da demanda das suas agências, né? Agora, o que está acontecendo em Israel hoje... Eu conversei com uma colega minha, né, historiadora israelense, Maya Mark, e ela definiu o que está acontecendo em Israel hoje como uma espécie de caminhada constante, calma e silenciosa para uma possibilidade de guerra civil, né? A perspectiva que se tem de um governo que, em última instância,
promoveu a falta de capacidade de defesa naquele dia de 7 de outubro. Avançou nisso e a alternativa que ele está dando não é a liberação dos reféns com possível acordo, mas é a manutenção dos reféns e a justificativa de manutenção dos ataques. Né? Depois você tem esse mesmo governo avançando em direção a 1 ano de guerra, cuja referência fundamental da guerra é a destruição absoluta do Hamas. Como se isso fosse possível. A gente está hoje, a 7 de outubro de 2024, tendo mísseis vindo de Gaza para Israel. Ou seja, o Hamas não foi neutralizado sequer nesse ponto. Os mísseis continuam chegando. Qual é a justificativa? É o ataque ao Hamas, a destruição do Hamas. Qual é a alternativa concreta de chegar à paz? Um acordo. Não tem acordo. O que tem é avanço da guerra. Né? Avanço da guerra em Gaza, avanço da guerra em direção ao Líbano, uma relação, né, e aí eu chamo de diálogo, uma dialética da barbárie produzida por Hamas, o governo de Israel, o Irã, e os grupos progressistas que veem isso tudo acontecendo são reféns desses governos. Eu acho que é uma situação... Eu não me surpreenderia, claro que é difícil, né, falar sobre futuro quando a gente está lidando com o passado, quando a nossa matéria-prima é o passado, mas eu não me surpreenderia se a gente tivesse condições concretas para uma guerra civil. E Bibi Netanyahu se mantém no poder por causa de uma configuração política que impede ele de sair do poder. Então, 4 grupos, né? Os ultra-ortodoxos, a extrema-direita num nível pouco conhecido em Israel, assim, pelo menos nunca tinha chegado ao poder como chegou de fato agora, né? O ministro da polícia é um extremista de direita que não deve nada aos nossos extremistas de direita. Um grupo ultra-ortodoxo sefaradita e um grupo fisiológico. Não vai cair. Interessa, só complementando, interessa ao Bibi Netanyahu manter e expandir esta guerra? Qual é a alternativa? A alternativa é chegar a um acordo. E como é que se chega a um acordo? Se chega a um acordo com condições em que os lados vão aceitar esse acordo. Bibi Netanyahu joga peso na submissão completa de um lado. Um lado não vai aceitar a submissão completa em relação ao outro lado. Acordo significa avançar. Bibi Netanyahu hoje está fazendo ataques à Cisjordânia, onde a Autoridade Nacional Palestina, que é a possibilidade concreta de avançar em direção ao acordo, ela está muito enfraquecida, praticamente desconsiderada, mas ela não é o Hamas. Né? Então, assim, Bibi Netanyahu, ao invés de chegar a um acordo com outros palestinos, que não o Hamas, que seja assim, ele está avançando em direção à possibilidade concreta de não acordo. É um diálogo de morte entre esses 2 grupos, Hamas e o governo de Israel, e eu acho que a valsa continua. Não vejo nenhuma saída, não. Arline, a gente tem visto condenações muito enérgicas, né? Você teve a ONU se posicionando de forma muito enérgica, inclusive o Antônio Guterres foi considerado persona não grata em Israel. Você teve agora o diretor do Acnur, o Filipe Grande, também falando, olha, Israel está violando todas as leis humanitárias, todas as convenções, etc. Você acha que existe uma virada na maneira em que a comunidade internacional está enxergando o papel de Israel nesta guerra ampliada que continua em Gaza e agora tem uma escalada no Líbano? Boa tarde, Patrícia, obrigada pela pergunta, boa tarde e obrigada pelo convite à Folha de São Paulo, prazer estar aqui conversar com vocês. Há um isolamento como, na verdade, nunca antes visto de Israel na cena internacional, uma conscientização de que Israel está lançando por água abaixo a lei internacional, como nunca antes visto, e que isso é extremamente perigoso para o mundo, não só para o Oriente Médio, o futuro dos palestinos, ou qualquer coisa, ou uma possível, cada vez mais distante, né, perspectiva de paz no Oriente Médio. No entanto, o que eu quero chamar a atenção é que ela é muito pouco, muito tarde. A lei internacional ela vem sendo desrespeitada por Israel, não é de hoje, não é esse governo de extrema-direita que está fazendo isso. Quer dizer, a gente tem, desde, na verdade, 49, uma situação em que a Palestina não foi criada, depois a resolução 242 da ONU também não foi cumprida, e por sua vez também era bastante dúbia, né, essa resolução, no que ela pretendia, né, ela dizia, necessário Israel se retirar de territórios ocupados, quais? Não determinava. Então, tem um esticar da corda, né, desde a própria origem desse problema enorme.
né? E hoje tem uma situação que foge ao controle, foge aos limites, e de repente o mundo diz, não, Israel está pisoteando na lei internacional, e isso pode ter consequências. Mas o mundo deveria ter respondido muito antes, para que não chegasse a esse ponto. Então, nesse momento, eu acho que quem indica o caminho são países que, por exemplo, estão realmente tomando ações efetivas, do tipo, a Turquia rompeu relações comerciais, a gente sabe que tem motivos internos para isso. Colômbia parou de vender o carvão, que é muito importante para Israel. Outros países romperam relações diplomáticas, como uma maneira de dizer, olha, a gente não pode aceitar que isso continue como está, precisa haver uma mudança. Então, essa mudança ela não vai vir exclusivamente da lei internacional, que está sendo pisoteada, ela vai ter que vir através de outras instâncias. Foram várias tentativas de resolução no Conselho de Segurança que os Estados Unidos vetaram, né? A gente vê os Estados Unidos envolvidos nessa guerra até o pescoço, ou seja, está promovendo essa guerra ativamente, cotidianamente, não é apenas, olha, não gostaríamos que continuasse assim, ela vem enviando armas, agora mesmo tem, tramitando no Congresso, o envio de mais 50 caças F-15EX de longa alcance, longa distância, quer dizer, com capacidade de chegar até o Irã. A guerra já transbordou e a lei internacional continua sendo pisoteada. Então, o mais importante é entender que isso vem de longe. Então, já é mais do que ultrapassado o momento de haver uma resposta do mundo, dizer, olha, nós queremos paz no Oriente Médio e, para isso, Israel vai ter que parar o seu ataque e libertar o povo palestino. Sem mais. Não tem mais por onde. E a gente estava comentando, assim, em relação a atores internacionais, obviamente que os Estados Unidos são os atores mais importantes. Recentemente, o presidente francês, Emmanuel Macron, ele deu uma alfinetada até no Biden, falou, não adianta ficar falando que é preciso um cessar-fogo se você não suspende a venda de armas. E mesmo na campanha eleitoral americana, né, eleição presidencial no dia 5 de novembro, é um assunto tabu, e é o que a esquerda do Partido Democrata está pedindo, que parem de vender armas. Existe uma possibilidade, por exemplo, a França não está mais vendendo armas, de um movimento global que pressione os Estados Unidos a parar de vender armas? É por isso que eu digo muito pouco, muito tarde, porque a gente não vê esse movimento global acontecer. Quer dizer, a Nicarágua tentou levar a Alemanha à Corte Internacional de Justiça para que a Alemanha, segundo o vendedor de armas, também parasse o seu repasse de armas. Os Estados Unidos não estão prestes de forma alguma a parar. Ganhe Biden, ganhe Trump, ganhe Kamala Harris, ganhe Trump, a situação não muda em relação ao apoio para o genocídio que está acontecendo, né? Então, quando eu digo que tem movimentação, tem um isolamento como nunca antes, ele é muito tênue. Né? E onde é que isso vai chegar? Né? O mesmo Brasil, o Brasil tem realmente colocado uma posição muito interessante, com falas, com posicionamentos assim corajosos de Celso Amorim, lúcidos, de dizer, não vamos comprar 60 ombuzeiros de Israel, porque, afinal de contas, comprar o aparato, né, equipamento militar que está fomentando o genocídio. Mas o Brasil vende petróleo, através da Shell, indiretamente para Israel, e boa parte desse petróleo é vendido pelo Brasil. Então, isso seria necessário, porque não é só... Quer dizer, primeiro, é um genocídio como a gente nunca antes viu. Você falou de 40 mil mortos. Na verdade, a revista Lancet falou de mais de 200 mil dólares. De fome, de... Pestes, né? Pestes, toda a contaminação que hoje existe na faixa de Gaza, a contaminação por metais pesados, por tudo, a falta de moradia, 95% das estruturas estão no chão, as pessoas estão dormindo na areia, inflamações de pele, problemas. Pólio retornou, a fome como arma de guerra. Tem um artigo que a Folha de São Paulo publicou de um amigo, o Niv Gordon, israelense, hoje professor em Londres, que já analisou a utilização da fome como arma de guerra desde a década de 80. Não é de agora. É só que agora, já tendo todo o know-how estabelecido e as comportas de água prontas para abrir e fechar, Israel fechou. Fechou. Então, agora é a fome, né, como arma de guerra mesmo. Por quê? Para tornar a faixa de Gaza inabitável. Essa é a única perspectiva que a gente consegue decifrar do posicionamento, do massacre, do genocídio israelense acontecendo sobre a faixa de Gaza. Querem que a população saia, mas não tem para onde ir, não vão sair. Né? Mais uma vez, o palestino está lá, está fincado sobre a terra, não vai sair. Então, essa realidade palestina também ela é assim permanente, de um jeito de realmente chamar atenção. A gente fala assim, como pode uma população resistir dessa forma? Né? E a guerra que Israel está empreendendo na faixa de Gaza, para não falar nas outras regiões, não é contra o Hamas. Quer dizer, aqui nosso colega já admitiu que o Hamas não foi derrotado, continua
está enfraquecido, mas continua sendo capaz de lançar mísseis ofensivas. E também muitos analistas israelenses mesmo dizem: o Hamas é um movimento, você não acaba com isso militarmente dessa forma. E a população mesmo é que está sendo morta. 70% dos mortos são mulheres e crianças. Como dizer isso que é uma guerra contra o Hamas? Se você quer lidar com o Hamas, é através de outras formas. E, aliás, quem é que mataram em Teherã? O negociador do Hamas, um dos caras menos belicistas dentro da liderança do Hamas, que foi o Haniyeh. Ou seja, aquele cara que seria aquele com quem Israel poderia fazer a paz, foi assassinado por Israel em Teherã. A pessoa que mantinha as fronteiras entre o Líbano e Israel acalmadas, Ismail Haniyeh. Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh do Hamas, Hassan Nasrallah do Hezbollah, são lideranças que são inimigas de Israel, mas são lideranças que em quem Israel estava confiando para manter uma situação de estabilidade. Israel tinha uma política de estabilidade para a faixa de Gaza que incluía, inclusive, o repasse, deixar que o Hamas reconstruísse, recebesse verbas. Ou seja, ele tinha. E Netanyahu achava que estava muito bem, obrigado, que isso estava indo bem, porque é uma política de manutenção do status quo. Porque enquanto, desde o ano 2000 e o fracasso de Oslo, Israel manteve o status quo, aumentou colônias, aumentou suas fronteiras, incluiu mais terra para dentro dos territórios dominados, explorou mais água. Então, essa manutenção do status quo, no final das contas, é a política israelense, só que ele entrou agora numa via genocida na faixa de Gaza, da qual não consegue sair, sem uma derrota do Hamas. Michela, queria pedir para você comentar o que a Arline falou, mas queria também pedir o que você acha que vai ser a retaliação do governo israelense contra o Irã? Né? Tá todo mundo esperando, assim, você acha que de novo vai ser uma coisa contida, do jeito que mais ou menos foi o ataque do Irã, né, aqueles mísseis ali, e o que fazer com o Hamas, então, que é um grupo terrorista que matou mais de 1.200 pessoas, só que, como a Aline está falando, eles agora mataram 42 mil, a maioria civis. Então, o que fazer com o Hamas? Bom, primeiro que o Bibi Netanyahu sabe o que fazer com o Hamas. Ele fez muito com o Hamas, ele negociava com o Hamas. Ele não negociava com a Autoridade Nacional Palestina, né? Durante anos. O Hamas tem como braço armado um grupo chamado Issadim al-Qassam, que é um grupo muito interessante. Eu gosto de ver o nome dos grupos, né? É o grupo de um sheik, que era aliado do Mufti de Jerusalém, e que empreendeu ataques na década de 20 na Palestina. Ou seja, a gente não está falando de um político que não conhece a história. A gente está falando do Bibi Netanyahu, que é filho do Ben-Zion Netanyahu, que conhece a história. O Netanyahu optou, escolheu. Eu não acho que seja status quo, não. Acho que é colonização, uma perspectiva colonial, né? E a perspectiva colonial é de avanço. É de avanço no sentido de que a percepção que Netanyahu tinha do Hamas, que é um movimento terrorista, com origens muito complicadas, né? Tanto para dentro quanto para fora, tanto na relação com Israel quanto na sua origem histórica, que tem a ver com os massacres da década de 20 em Hebron, etc. e tal, como parceiro. Assim, é isso, né? E agora está tendo um monte de pesquisador que está... Enfim, eu estava comentando com você, Patrícia, que a gente tem uma temporalidade diferente do jornalista. A gente escreve as coisas para ser publicada, para falar sobre 100 anos atrás. O jornalista está escrevendo sobre hoje, né? E agora as pessoas estão acelerando as suas publicações para mostrar que a revolução teológica messiânica que acontece em Gaza, a partir de 2 anos para trás, para cá, muito vinculada às novas lógicas de messianismo surgindo na Palestina, eram de conhecimento. Assim, o debate sobre a invasão era de conhecimento, mas a perspectiva absolutamente arrogante de uma dimensão colonial de Bibi Netanyahu produziu a ideia de que o Hamas não ia fazer o que ia fazer porque ele estava feliz com o seu quintão de chão que nós estávamos dando para ele, né? A relação do Qatar com o Hamas e com tudo isso produzia uma perspectiva de Netanyahu de que estava tudo bem, né? Netanyahu escolheu o Hamas, né? Eu costumo dizer que é uma dança da morte, né? Entre Hamas e Netanyahu, onde, em algum sentido, eu não acho que houve ruptura. A dança continua, né?
Eu não acho que o Hamas se enfraqueceu, Arline. Ao contrário, eu acho que ele se enfraqueceu militarmente. Politicamente, a ideia de que não há alternativa fortalece o Hamas, né? O Hamas está reocupando espaços civis em Gaza que são deixados no absurdo. Porque qual é a questão desse governo de extrema-direita de Israel? É não pensar no dia seguinte. E quando não pensa no dia seguinte, o que existe é o dia de hoje, né? E o dia de hoje é o Hamas. Então, assim, eu não vejo alternativa, eu vejo uma escolha. A escolha é no Hamas, a escolha é na guerra, a escolha... Mas, assim, para ser um pouco otimista, né? Porque eu acho que também não dá, né? Depois do dia de ontem que vocês viveram aqui em São Paulo, né? Contando ali 1% para cá, 1% para lá, eu quase morri no avião. Eu fico imaginando vocês, né? Porque no Rio de Janeiro a coisa estava tranquila. Estão acontecendo iniciativas na sociedade civil israelense e palestina que agora parecem que estão ganhando espaço e força, né? E hoje, concretamente, o que a gente está vendo com o governo de Israel é que essas alternativas são vistas como alternativas de inimigos. E aqui tem um discurso importante, que é o discurso da instrumentalização do antissemitismo. Esses grupos são vistos como grupo inimigos de Israel e, portanto, antissemitas. É preciso fortalecer esses grupos. Grupos lá dentro de Israel. Lá dentro de Israel e da Palestina. Eu participei agora de um encontro que foi um negócio impressionante, enorme, cheio de gente. Conversas, debates, pensando no dia seguinte, eles sim, pensando nas alternativas concretas. Isso está acontecendo hoje mais do que ontem. Os grupos palestinos e israelenses de diálogo e construção de resistência hoje são maiores do que em 7 de outubro. Eu acho que para a gente não entrar só nessa situação que é trágica, terrível, absolutamente, a gente não vê o fim para ela, eu acho que tem uma produção aí, o que se chama de efeitos colaterais não previsíveis, que em algum momento vão dar frutos. É isso. Arline, eu queria entender um pouquinho, assim, eu conversei com brasileiros libaneses e a visão lá dentro do Líbano sobre o Hezbollah é muito diferente da visão que se tem no Ocidente, né? Eles têm uma função social, né, de prover serviços que o Estado não provê. Não estou discordando de, claro, eles cometeram atos terroristas, etc., mas eles também têm outro papel dentro da sociedade libanesa. E tem também um equilíbrio sectário muito delicado ali entre xiitas, sunitas e cristãos, divisão de poder. O que a gente pode esperar de desdobramentos ou consequências de um enfraquecimento do Hezbollah dentro do Líbano? Você pode, de repente, ter uma instabilidade, também, não sei, guerra civil não, mas algo... Então, acho que é importante a gente entender em relação ao Hezbollah e também em relação ao Hamas, a origem, o sentido, né, qual foi, por que esses grupos surgiram, em que momento e a sua configuração. O Hezbollah ele surgiu dentro daqueles 18 anos, ou seja, foi a partir da ocupação israelense de todo o território do sul do Líbano. E o Hezbollah surgiu para combater essa ocupação israelense do seu território. Então, ele surgiu como um grupo armado de milícia para expulsar o exército israelense do seu país. Pois bem, eu te pergunto, depois do ano 2000, e conseguiu expulsar, quer dizer, no ano 2000 houve uma vitória militar relativa do Hezbollah, e em 2006, de novo, Israel atacou a faixa de Gaza, atacou o Líbano, e de novo o Hezbollah entrou numa luta armada contra essa invasão israelense, e teve, de novo, uma vitória militar também relativa, não foi nada escancarado, mas que conseguiu, e aí Israel saiu, até porque também já sabia que não queria ficar lá dentro, também seria prejudicial para a sua política e enfim, para a sua perspectiva. Portanto, a primeira coisa que eu quero pedir para a gente parar um pouco para pensar é quando a gente qualifica esses grupos armados de terroristas. Porque são grupos que estão atuando, principalmente, depois você tem o Hezbollah atuando na guerra da Síria, é outra situação, tá? Mas, assim, você tem esses grupos atuando principalmente dentro do seu território ou lançando mísseis, aqui no caso do Hamas e do Hezbollah, que isso começou a acontecer, no começo eles não tinham esses mísseis, mas é contra forças de ocupação. Ou seja, um grupo como o Hamas, eu
Eu posso não ser partidária do Hamas, não gostar do Hamas, como, sabe, se vocês me perguntarem, vai ser o caso por N motivos. Mas eu não qualifico e eu não saio dizendo o Hamas é terrorista, o Hezbollah é terrorista, porque eles estão lutando para expulsar inimigos do seu território. Uma ocupação militar ilegal do seu território. Então, desde quando isso tem que ser classificado de terrorismo? Sabe, terrorismo é o que Israel fez com os pages no Líbano. No caso do Hamas, o que eles fizeram em 7 Em 7 de outubro foi terrorismo. Em 7 de outubro, a gente tem uma ação que eu não defendo, né? Mas, mais uma vez, Patrícia, não foi uma ação fora do território que está dominando. Foi fora da faixa de Gaza, mas veja só, Israel, a faixa de Gaza é parte do território ocupado israelense. É uma ação interna, e eu não defendo. Atacou civil, isso é imperdoável. Acho completamente errado fazer isso. Agora, o que não para mim, né, é muito difícil você ter 2 pesos e 2 medidas. Então, dizer, não fale você, estou falando qualquer um, dizer, bom, porque isso vem automático. Hezbollah terrorista, Hamas terrorista, mas Israel com os pages, não. Tive gente da CIA. Acho que Hezbollah, oficialmente, a gente não classifica, Juliano me diga, né? Não é terrorista. Hamas, sim, é a classificação, por exemplo, da imprensa. Eu questiono. A ação, aquela de 7 de outubro, a gente pode realmente conversar se foi uma ação, com certeza foi absolutamente imoral, né? E a gente pode aí ficar discutindo, foi terrorismo, não terrorismo, é totalmente legítimo como ação aquela, né? Na sua origem, mais uma vez, o Hamas surgiu num contexto de primeira intifada, na faixa de Gaza, tentando libertar a faixa de Gaza da dominação militar israelense. Então, a gente tem que entender o que esses grupos têm como objetivo, o que eles estão fazendo, para não entrar em 2 pesos, 2 medidas. Né? Isso que eu começo, pelo menos, dizendo. Depois, o Hezbollah ele tinha uma legitimidade, digamos assim, maior dentro do Líbano do que tem hoje. Porque depois que virou governo, se envolveu em escândalos de corrupção, digamos, se normalizou dentro de um governo altamente sectário, complicado, ele caiu a popularidade do Hezbollah dentro do Líbano. Ele passou os últimos 20 anos envolvido na guerra na Síria, né? E mantendo a fronteira com Israel tranquila, por sinal. Era uma garantia de uma tranquilidade nessa fronteira. É isso que é um pouco difícil da gente entender qual que é a perspectiva de guerra de Netanyahu. É guerra pela guerra? Não tem uma perspectiva política, porque ele está fundando as políticas possíveis na região. Né? Mas, então, eu não quero colocar isso como... Eu quero colocar isso como um ponto de partida para pensar assim, o Hezbollah ele declinou sua popularidade e ele tem... hoje, ainda tem um exército que é mais poderoso que o exército do Líbano. Portanto, sempre que você tem uma guerra, um ataque externo, ele entra em ação. E aí é que a sua popularidade pode aumentar mesmo, porque o povo do Líbano não tem outro que o defenda. Tipo agora. Tipo agora, exatamente. Então, o resultado... pode não ser exatamente aquele esperado. Né? A política israelense de eliminar lideranças não é nova, faz isso desde sempre, na verdade. Né? Lembrando que, às vezes, essas lideranças foram também escritores, como em 1972, o Mossad eliminou Ghassan Kanafani, né, num atentado no Líbano, onde ele estava, explodiu pelos ares o carro dele, junto com a sobrinha, que não tinha nada a ver com nada. Então, foi um atentado terrorista ou não foi? E quem é que fala que Israel é terrorista? A gente não fala. Né? Eu não gosto do termo terrorismo, eu não uso em relação a nenhum deles. Eu não saio dizendo que Israel é terrorista, e nem que o Hamas, e nem que o Hezbollah. Eu prefiro analisar o que cada um politicamente está fazendo, sem usar esses termos, sem trazer isso que só turva a compreensão. Porque quando a gente usa o termo terrorista, a gente está dizendo não dá para negociar. Terrorista você não negocia, você exclui da sua perspectiva de negociação. Então, desculpa se eu tomei a partir de algo que veio. Não, eu ia até perguntar depois, eu falei com o Michel disso, sobre e isso que você está falando, algumas das pessoas com quem eu falei que estão no Líbano falaram assim, do jeito que sai na mídia, parece que todo mundo aqui morrendo é terrorista, né? Você rotulou. E essa era a minha próxima pergunta para o Michel, para você. Como vocês avaliam a cobertura que a imprensa tem feito do conflito e em que a gente poderia melhorar, deveria mudar? Bom, primeiro, eu acho que o 7 de outubro é um tema. Né? Eu acho que a gente tem que avaliar o 7 de outubro e avaliar também a escolha das vítimas. Né? Vítimas não só civis, mas assim, a quantidade de
anciãos, de mulheres, de crianças. Aqui é um debate que a gente tem que ter com muito cuidado. Eu acho que fortalece muito perspectivas de extrema-direita se a gente relativiza isso. Você não relativizou, eu acho muito importante dizer claramente o que acontece em Gaza hoje, o que aconteceu no 7 de outubro, é absolutamente inaceitável, né? É inaceitável, e aí o debate sobre terrorismo ou não terrorismo é um debate que eu entendo, eu concordo, mas em último nível eu acho que não aceitar o que aconteceu e não aceitar o que acontece, eu acho que é uma forma de se posicionar no lugar certo da história, né? Eu acho que a cobertura da mídia brasileira em relação ao conflito palestino-israelense, ela reproduz a cobertura da mídia brasileira em relação a outros conflitos e reproduz a relação da mídia em relação a perspectivas políticas locais também, né? A ideia da produção de ondas, produção de espumas, produção de eventos que marcam posicionamentos radicais e não de análise de processos, me parece que acaba viralizando a noção da guerra como referência absoluta e a noção das vítimas da guerra não como pessoas que têm história, mas como pessoas que são aquilo somente que a guerra produziu sobre elas, que são vítimas, né? Eu acho que isso não é uma questão só de conflito palestino-israelense, não. Eu acho que a gente está vendo isso acontecer também em temas internos brasileiros, né? Quem produz mais onda, quem produz mais espuma, tem mais perspectiva e possibilidade de ser coberto, né? Eu acho que, e eu não quero me meter um pouco na seara que não é minha, mas eu acho que é fundamental que o jornalismo dê espaço para processos e não só para eventos, né? Sofisticação e não só simplificação, né? Eu vou dar um exemplo, né? As manifestações que ocorrem em Tel Aviv desde o início do 7 de outubro, e não estou me referindo às manifestações da esquerda israelense, ou dos liberais israelenses, ou do centro israelense. Estou me referindo às manifestações de palestinos cidadãos de Israel com judeus cidadãos de Israel contra a guerra. Elas são constantes, são fixas e só crescem. Eu não vi uma linha disso. Na verdade, eu não sabia disso, Patrícia. Eu só fui descobrir isso lá. Eu também não. Só fui descobrir isso lá quando eu fui participar. Entendeu? E tem jornalistas, e tem gente lá, e tem gente cobrindo. Eu acho assim que o olhar tem que ser um olhar que não abra mão das contradições, das ambivalências, da complexidade. Eu acho fundamental que, por exemplo, vítimas do 7 de outubro têm se transformado em agência política de derrubada do Bibi Netanyahu, de construção de alternativa de paz. Isso não é escrito aqui. Eu tive com essas pessoas lá, entendeu? Inclusive vítimas árabes do 7 de outubro e judias. Eu acho que nós estamos vivendo uma época em que a simplificação ou uma matéria que contribui somente para a dimensão eventual e não para a dimensão de processos fortalece setores que são muito perigosos para a democracia. E assim, eu não queria fazer essa comparação de maneira pouco responsável, mas a gente está um dia depois das eleições, né? Isso vocês viram acontecer. Quer dizer, quem produziu loucura, produziu notícia. Agora, mais do que isso, um desses produtores de filmes da extrema-direita está utilizando como referência o 7 de outubro. Estou me referindo ao Brasil Paralelo, né? Fazendo 7 de outubro o lançamento. Eu acho que tem uma dimensão aqui, que é uma dimensão que é importante que os jornalistas brasileiros que cobrem internacional saibam o uso, porque tem um pessoal que diz que política internacional não promove voto, nem promove mudança interna, etc. e tal. A gente está vendo outra fase, a gente está vendo uma fase em que não há mais política internacional, que política internacional é política nacional, que o debate sobre Israel-Palestina é um debate utilizado politicamente em São Paulo, tá? Na eleição municipal, né? A ideia da Israel imaginária, a ideia do judeu imaginário é produzido aqui, com força. E eu acho que a mídia tem que ter consciência de que esse é um debate que sai das páginas do internacional e vai para as páginas da política. Eu queria pedir, Aline, para você comentar também o que você acha, como você avalia a cobertura da imprensa, mas também tem uma pergunta que veio de uma pessoa que está assistindo que está assistindo online, que
Gostaria de ouvir a professora Aline comentar o ataque de 7 de outubro. Como ela acha que deveria ter sido ou ser a reação de Israel? A pergunta de Leon Parnes. Mas você começa com qual você quiser, a mídia ou... Pergunta insidiosa, né? Porque é óbvio que eu não tenho nada para comentar do 7 de outubro, eu não tenho nada a ver. Quer dizer, o 7 de outubro foi um ataque do Hamas, e como que eu... Essa pergunta é completamente insidiosa, ela não visa analisar a questão, essa pessoa quer que eu diga algo sobre... É absurdo, Patrícia. Agora, sobre a mídia, né, sobre a imprensa brasileira, eu gostaria mesmo que a gente tivesse mais luz, mais holofotes, né, sobre todo tipo de voz, manifestação, análise que tivesse contra a guerra. Em primeiro lugar, o movimento dos estudantes, né? Michel lembrou aqui que existem algumas manifestações em Israel que não são veiculadas, né, contrárias à guerra. Tem um grupo até que para comboios, ou melhor, que tem mandado comboios e tem impedido aqueles colonos radicais que tentam parar comboios de ajuda para Gaza. Então, a gente vê nas mídias sociais pequenas manifestações que são aquelas que estão buscando a humanização, contrário a toda a demonização e etc. que está acontecendo nesse contexto. E elas não recebem, de fato, a cobertura necessária. Mas, e onde é que tem? Quer dizer, você tem grupos. Um dos lugares onde tivemos maior esperança, assim, em termos de mudança de ponto de vista, mudança de conscientização, foi dos jovens norte-americanos. Grupos jovens judeus nos Estados Unidos acampando nos campos das universidades e dizendo não aceitamos que os Estados Unidos continuem armando Israel. Tivemos isso na USP. Na USP, os estudantes também fizeram acampamentos para se somar. A gente sabe que o Brasil não dá o apoio que os Estados Unidos dão, graças a Deus, mas para se somar essa voz, ou seja, para dizer, nós aqui no Brasil também não aceitamos o genocídio, a continuação do genocídio, somos estudantes, somos jovens e a gente vai se manifestar. Então, é claro que esse tipo de notícia é uma notícia que dá algum tipo de esperança, mas não é só isso. Realmente eu vejo pouca cobertura dando voz aos palestinos diretamente, à vítima, aquele que está sendo massacrado há um ano, além das vítimas do 7 de outubro. Os 40 mil, ou mais do que 40 mil, que estão sendo massacrados, eles têm tido muito pouca voz na mídia internacional, na mídia brasileira também. Eu posso te dar um exemplo muito fácil. É só você entrar nos principais veículos de televisão e ver quem é que está falando do 7 de outubro até hoje, né? Não é a voz palestina, não estão perguntando aos palestinos como é que eles estão vendo isso, como é que eles veem seu futuro, o que eles acham que pode ser feito para parar a guerra, não é? Ao invés do telespectador perguntar assim, o que ela acha que deveria ter sido a resposta, ele poderia perguntar o que ela acha que pode ser feito para parar a guerra. Ora, seria uma pergunta muito mais produtiva, eu responderia com muito mais prazer, dizendo, olha, para parar a guerra, realmente a gente precisa, primeiro, haver um respeito à lei internacional, o fim do armamento de Israel, uma união de países realmente ao redor do mundo para implementar aquilo que o Conselho de Segurança não consegue implementar, né? É isso que faz falta, é isso que está precisando. Mas precisa haver uma compreensão também que o que está acontecendo hoje é a continuação do que vem acontecendo há muito tempo na Palestina, não é exceção. É a continuação de uma política de longa data de desumanização, racismo, colonização, como Michel German falou, desenraizamento, expulsão, tomada de terra, roubo de terra. Quer dizer, ou você reconhece que o palestino está sendo expulso há 60, 70 anos do seu território, ou você não vai conseguir lidar com isso. Não é algo que mudou. Hoje você tem um governo de extrema-direita que está fazendo isso. Não. Isso é uma política de longa data do Estado. Usurpar, expandir fronteira, expulsar palestino. O racismo, se você olhar na década de 80, 90, tem inúmeras declarações racistas de lideranças israelenses. E essas pessoas só aumentou o poder delas, até o ponto em que hoje você tem um governo de extrema-direita lamentável que está fazendo o que está fazendo, né? Sendo que no trabalhismo, durante os governos trabalhistas, você tinha ainda uma tentativa de manter uma
uma fachada, uma ideia de paz, uma ideia de que, olha, vamos no futuro buscar a paz. Né? Mas esse futuro nunca chegou com o trabalhismo. Realizaram os acordos de Oslo e só empurraram. E quando eu falo da manutenção do status quo é a política, o guarda-chuva por baixo do qual a colonização avança. Essa é a política desde Oslo, desde o ano 2000 e o fracasso de Oslo. Isso não é novidade, é o que eu estou dizendo. A gente precisa entender as raízes profundas do drama palestino, do desenraizamento, da expulsão e da colonização da Palestina. E, ao mesmo tempo, sem minimizar nem negar nada que a Aline falou, você também tem um aumento do antissemitismo. Inclusive para quem se opõe à guerra, contra quem se opõe à guerra, se opõe ao Netanyahu. Como lidar com isso? Como é que você enxerga isso? Mas você também falou da instrumentalização do antissemitismo. Eu então, tenho certeza falar que a gente tem que refundar o conceito de antissemitismo, não é? O conceito de antissemitismo é um conceito utilizado a partir da lógica da noção de que o teu inimigo é forte. É diferente do racismo. O racismo produz a ideia de que teu inimigo é fraco. Em algum sentido, há uma promessa de inclusão desse teu inimigo em algum momento lá na frente, né? Se ele melhorar, se ele for melhor, você tem que tomar cuidado com a degeneração que ele produz, mas, ao mesmo tempo, ele é fraco, né? O antissemitismo, ele investe e avança no investimento de que o inimigo é forte. E se o inimigo é forte, a alternativa para controlá-la, para controlar o inimigo, é uma só, né? O desaparecimento do inimigo, né? O que eu estou falando aqui, Patrícia, tem a ver com uma relação de desvínculo entre a vítima do preconceito e o preconceito. Nada no judeu justifica o antissemitismo. Nada. A produção sobre o judeu é que é responsável pelo antissemitismo, e não a prática do judeu, né? É claro que eu poderia chamar de antissemitismo atividades tradicionalmente vinculadas aos judeus. Assim, a ideia de que os judeus sempre foram vítimas de algum tipo de preconceito, etc. Mas isso não me importa muito aqui. O que me importa é a ascensão da noção de que o judeu ele é visto agora como responsável concreto pelas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, eu acho, por exemplo, Michel, não me sento em mesas ao lado de islamofóbicos. Quando eu descubro que, né, a gente estava conversando agora sobre um caso específico, eu não vou. Eu vejo lá no Google um comentário que ele fez, não vou. Chamem outro. Na verdade, chamem outro, não chamem ninguém. Esse evento não pode acontecer, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho a consciência de que o antissemitismo é um fenômeno prejudicial, perigoso e que arrisca a democracia é um fenômeno que deve ser entendido por todos e todas. Não dá para escolher o antissemita que fala coisas que concorda comigo e que não... O antissemita fala sobre questões que têm a ver com o domínio internacional dos judeus do capital. Soros. A coisa de personificar o Soros. Por exemplo. Soros. Mas assim, nem só Soros. Às vezes é Michel. Tem a percepção de que Michel tem vínculos com sei lá o quê. Não pode. Não dá para sentar ao lado. Tem que parar, né? E o antissemitismo não é um fenômeno novo. E esse antissemitismo não é um fenômeno novo, né? Então, eu acho muito importante, e eu acho que tem um problemão aqui, porque como tem a instrumentalização do antissemitismo... O que é? Explica o que é essa você instrumentalização. justifica o fato de pessoas terem críticas pungentes a Israel a partir de uma lógica de que elas são antissemitas. Tá? E, eventualmente, elas podem até ser antissemitas, mas não sempre. Então, assim... Essa noção de que quem critica, quem tem posições críticas, quem não gosta da prática, quem não sei o que é antissemita, é uma posição complicada para o combate ao antissemitismo. Porque se tudo é antissemitismo, nada é antissemitismo. Então, nesse sentido, em algum sentido, a extrema-direita, usando o antissemitismo para tudo e para todos, inclusive contra mim, né, dizendo que eu sou antissemita, a extrema-direita fortalece o antissemitismo. Porque se tudo é antissemitismo, nada é antissemitismo. Então, é preciso fundamentalmente. Então, a Arline falou sobre as manifestações nos Estados Unidos, né? Em alguns lugares, em poucos lugares, Arline, houve antissemitismo, né? Alguns colegas meus que estavam nas manifestações foram conversar com os jovens sobre isso. A agenda antissemita ela deve ser absolutamente desqualificada como agenda legítima. Porque senão a gente corre um risco muito forte de fortalecer a extrema-direita que vai nos atropelar a todos. Eu, Arline, você.
é fundamental entender que antissemitismo existe, é um fenômeno importante e que, se nem tudo é antissemitismo, há, sim, antissemitismo, né? E eu vejo, em alguns setores progressistas brasileiros, uma espécie de convencimento de que a extrema-direita tem razão. De que a extrema-direita chama tudo de antissemitismo, então é porque esse fenômeno não existe mesmo. A Arlene é autora de um excelente livro sobre esquerda e judeus, lá nos anos 90. Ah, é? É. Ótimo, fundamental, porque a Arlene discute lá o antissemitismo também. Se a gente abre mão da disputa contra o antissemitismo, então, assim, é uma demanda, né? Que eu estou fazendo, um pedido que eu estou fazendo. Não dá para sentar com antissemita, não dá para entrevistar antissemita. Quando a coisa vai para essa direção, levanta e vai embora. Eu estou fazendo isso com islamofóbicos, não tá sendo, o custo está sendo alto, tá, Aline? Está sendo alto o custo. Porque eu estou começando a classificar pessoas como islamofóbicas quando elas não são consideradas islamofóbicas. Só que os comentários que elas fazem são comentários absolutamente islamofóbicos. O que eu estou demandando é a mesma coisa com relação a antissemitas, né? Antisionismo é igual a antissemitismo? Claro que não é. Óbvio que não é. O antisionismo nasceu como um fenômeno do movimento judaico, judeus antisionistas. Agora, quando você tem um comentário antisionista baseado em categorias, no que eu chamo de gramática antissemitas, assume que é antissemita. Coloca que é antissemita. Nem todos os antisionistas são antissemitas, mas quando eles são, isso é prejudicial para posições antisionistas, né? Que não é o meu caso, eu não sou antisionista. Mas quando eu percebo que o antisionismo é tratado, não tem nada, é antisionista. Vamos escutar, vamos perceber o que está sendo dito, vamos fazer análise. E se for o caso, se levanta. Mais uma pergunta aqui de... Eu não sei se Suzana, se eu abro, não sei se alguém aqui também na plateia, vocês querem fazer perguntas. Se for o caso, que eu tenho que correr daqui a pouco, né? Eu sei. Então, uma última pergunta aqui, quer dizer, talvez dê tempo de mais uma. Se faz sentido usar a palavra genocídio nessa guerra, é o termo acadêmico correto? Uma pergunta do Denis, de São Paulo. Olha, a Corte Internacional de Justiça chegou a um julgamento, né, uma decisão que há um plausível genocídio, ou seja, todos os indícios de que o genocídio provavelmente está acontecendo, só não teve tempo de, em reuniões que devem ser rigorosas e isso demorado, chegar e bater o martelo. É genocídio. No entanto, estudiosos do genocídio, e que são, a maioria deles, em primeiro lugar, estudiosos do genocídio judeu na Segunda Guerra Mundial, já chegaram há muito tempo às suas conclusões de que há. E porque existe hoje na lei internacional também uma regulamentação. O que é genocídio, sabe? Tem 5 pontos e normas, olha, isso. E o que é mais difícil de comprovar em ser ou não genocídio é a intenção. Não é número, o que define genocídio também não é número, apesar do número ser horrível aqui, mas é a intenção. Existem inúmeras declarações das lideranças israelenses dizendo que a intenção é liquidar os palestinos, acabar com os palestinos. Então, há uma intenção comprovada. Diante disso, os estudiosos acreditam que não há como fechar o olho ou querer dizer, não, ou querer dizer que talvez, né, seja genocídio. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu acho que eu discordo muito da posição que tenta desqualificar perspectivas multilaterais. Eu acho que a dimensão multilateral pode nos salvar do avanço do extremismo político, etc. Israel faz quando considera o presidente, o secretário-geral da ONU de pessoa não grata, tem a ver com isso, o que é absolutamente grave. Um país foi criado por uma decisão da ONU, né? Nesse sentido, eu acho fundamental esperar e perceber se a dimensão multilateral vai definir, que é o tribunal, que essa plausibilidade é ou não é um genocídio de fato. Qual é o problema que tem por trás disso? Voltando ao tema anterior, né? O genocídio dos judeus na Europa, e aqui tem um problema também, porque a ideia de holocausto é um problema, o conceito de holocausto é um problema, a categoria de holocausto nominaliza um genocídio específico, né? E quando você nominaliza o genocídio, você tem uma tendência a não comparar, né? Bom, esse é outro debate. Eu acho importante que a gente saiba que a acusação que está circulando agora no Tribunal Internacional é uma acusação sobre
um fato ocorrido em Gaza, ou que está ocorrendo em Gaza. Não é um fenômeno de julgamento do Holocausto. Ou seja, transformar isso, e eu tenho visto esse tipo de comentário, inclusive na academia, num debate que desqualifica o genocídio judeu por causa... Né, é como se a ideia de genocídio fosse um resta um. Né? Então, acho assim, temos que ter cuidado, esperar, né, e lutar para que a guerra acabe logo. Né? Eu acho assim, a Arline falou do grupo que está dando... está resistindo lá, de árabes e judeus. Você sabe que é o maior grupo de árabes e judeus organizado da história de Israel? A gente nunca teve um grupo, é um grupo de massa já. Está falando de 100 e poucas mil pessoas participando desse grupo. Né? Enfim, eu acho que, olhando para uma perspectiva de superação dessa loucura toda, eu acho que a gente tem que investir, nós sim, se eles não, no dia seguinte. E o dia seguinte é o dia de dois povos na mesma região, em que esses dois povos vão produzir ou não uma possibilidade de exemplo para o resto do mundo. E eu acho que a gente tem que investir na ideia de que os que permanecem vivos sejam os que podem levar a uma construção de uma paz justa, duradoura e aceita pelo outro lado. Acho que essa é a questão fundamental. Com esse final, com um pouquinho de otimismo, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Aline? Eu queria só terminar dizendo que eu falo de um lugar de comunidade internacional de brasileira, eu não sou descendente de palestinos ou árabes, e do lugar da sociedade internacional, a sociedade civil, acadêmica, eu acho que o que a gente mais precisa ter em mente é realmente que temos um papel. Não é porque somos comunidade internacional que não temos um papel, e esse papel passa por não aceitar o genocídio, não aceitar normalizar o genocídio e pensar em todos os traços, características, elementos que constroem a normalização, historicamente, a normalização do genocídio, né, palestino que está acontecendo agora. E é isso, quer dizer, você ter como perspectiva única possível, talvez realmente a ruptura de relações, sanções contra, não é contra, é contra a guerra, são sanções contra o genocídio, sanções contra o que está acontecendo, o que está sendo perpetrado há um ano. Isso é inaceitável, e não é inaceitável por eu ser, como brasileiro eu digo é inaceitável como ser humano, como pessoa. Então, quando a gente busca esses pontos de elo, de unificação, de igualdade entre todos, é isso, é a questão humanista. Somos todos seres humanos sobre a face da Terra. Não é aceitável que, em nome de uma demonização, de um racismo, de uma lógica expansionista, ou seja lá o que for, a gente fecha os olhos para o que está acontecendo, e a mídia tem um papel muito importante no que vai ser dito, não dito, fechar os olhos ou não fechar, o que tipo de terminologia, aceitação existe, e ela é muito importante, ela constrói, né, o que tá acontecendo, assim como ela pode desconstruir, possivelmente colaborar para isso, sem sermos ingênuos, né, do nosso papel, mas colaborar para isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Essa conversa poderia render horas e horas. Eu agradeço tudo que vocês ensinaram aqui para a gente. Obrigada.